Olá, eu sou o José Antônio Poloni, gerente educacional da Controlab. Eu estou aqui para mais um Conversa D. Hoje, especificamente para falar sobre o congresso da AACC, agora se chama ADLM, então teve uma modificação no nome, anunciada durante o evento. Esse evento ocorreu de 23 a 27 de julho em Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos, e é um evento que ocorre anualmente. Ele atrai um público enorme, usualmente em torno de 20 mil participantes, e é um evento-chave da área de medicina laboratorial. A Controlab tem participado dos eventos internacionais mais relevantes da área clínica e tem organizado atividades como essa, de hoje, e vai organizar iniciativas também para sempre buscando compartilhar as experiências nossas nos eventos com os profissionais que atuam no Brasil. E para conversar hoje comigo, eu tenho a honra de contar com o Dr. Gustavo Barra, que atua profissionalmente no Laboratório Sabin de Brasília. Dr. Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desta conversa. E eu vou iniciar com as perguntas, então, que a gente preparou para conversar com o Gustavo. Então, a primeira pergunta seria assim, sob o ponto de vista do profissional da microbiologia, biologia molecular, quais foram as atividades que se destacaram mais, no seu ponto de vista, né, no congresso da ACC, ADLM agora, né, na sua opinião, e quais assuntos receberam maior atenção? Certo, certo. Bom, primeiro, antes de iniciar minha fala, responder sua pergunta especificamente, queria agradecer a Controlab pelo convite, e você também, né, doutor José Poloni, sempre está aqui, estamos participando de eventos da Controlab regularmente, né? Obrigado pelo convite, é um enorme prazer aqui compartilhar minha experiência. Bom, como profissional da área de biologia molecular, né, o congresso, que é muito amplo, que um congresso global, da dimensão do ADLM agora, né, oferece para a gente, né. Bom, para ser específico e para tocar os tópicos em detalhe, eu gostaria de citar a miniaturização da biologia molecular. Falar direito aqui, né, miniaturização da biologia molecular. Bom, a gente vê isso naqueles equipamentos de beira do leito, né, equipamentos da amostra à resposta. A gente tem alguns exemplos já no Brasil aqui, desses equipamentos, e o que eu vi lá, eu achei impressionante, dessa vez, era um equipamento do tamanho de uma caixinha de fósforo, em que você fazia a reação de LAMP, no caso. No caso, era um equipamento chinês, ele tinha ensaios para veterinária, né? E vocês conectavam o celular nessa caixinha de fósforo, executava a reação de LAMP, tinha a resposta. E para isso chegar para a parte clínica não vai demorar muito, sabe? Até dei uma dica lá para o pessoal, ele tinha, na caixinha de fósforo ele tinha 2 poços, um teste e um positivo. Tá faltando um negativo, era melhor pôr um controle positivo, um negativo e um teste, porque se os dois derem positivos, como é que você vai excluir a contaminação? Se a gente tem muito em biologia molecular, né? Bom, isso é uma coisa, a miniaturização da biologia molecular. Outra coisa, a automação. A gente viu lá muita automação de biologia molecular, a gente tem os opostos, né, os extremos. O miniaturizado para ser executado na beira do leito e o automático para ser executado no grande laboratório clínico, né. O que me chamou muita atenção foi o uso de um equipamento de transferência de líquidos. Biologia molecular, a pandemia, né, fez o setor de biologia molecular crescer muito, muita automação para a gente dar conta de todas aqueles testes sendo executados, né, e um gargalo que apareceu durante a pandemia, e é um gargalo do laboratório atualmente, pipetagem, né, pipetagens, muita pipetagem. Por exemplo, pipetar uma placa de 384 poços, manualmente é desumano. Então tem que ser um robô fazendo isso. E a gente fica dependendo de ponteiras. Esse equipamento,
Não é uma novidade, eu já conhecia ele, mas eu vi alguém usando ele lá e mostrando numa palestra. É um equipamento de transferência de líquido acústico. Você coloca uma placa em cima, a placa embaixo, onde vai ser transferido o material, o equipamento emite um som, e esse som transfere o líquido da parte de baixo para de cima. E você transfere um determinado volume, é bem preciso, é uma empresa grande que faz isso, então é uma transferência de líquidos sem pipetas. Isso é incrível. E já conheci, já tinha visto esse equipamento, né, a propaganda dele, mas o que aconteceu lá foi alguém usando isso em larga escala. Foi numa triagem neonatal para atrofia medular espinhal, para AMI e para SCID, lá na Inglaterra. E aparentemente funciona bem. Então, daí uma grande vantagem do congresso, o que se aprende com o congresso? É o benchmark, né? Você vê alguém usando aquele equipamento, isso diminui o seu risco quando você vai incorporar aqui, testá-lo, né, para ver se ele pode ser introduzido nos seus processos. Então, uma das grandes funções do congresso é benchmark para redução de risco. Perfeito. Queria citar também vários relatos de casos interessantes que eles colocam lá de biologia molecular. Por exemplo, uma resolução de um caso de doença de Pompe em 6 dias, desde a suspeita diagnóstico até o tratamento do DNA. Isso em 6 dias, é incrível. A criança já começou a tratar logo em seguida. Uma das dores que nós da biologia molecular, principalmente quem desenvolve teste em housing, é a falta de controles. Né? É frustrante. Você termina de validar o ensaio e não tem um controle para ele. Então, daí vem lá o trabalho da Controlab, muito bem-vindo, oferecer esse controle de forma externa para quem desenvolve ensaios em housing, biologia molecular em geral, que não é muito amplo ainda, né? Os programas de controle, é essencial, é a chance da gente conhecer lá quem está oferecendo esse tipo de material. E, por fim, meu último exemplo cada vez mais a gente dependendo de dado e de inteligência artificial, né? Foi incrível uma plenária lá do Atul Buttel. Ele está organizando agora os prontuários eletrônicos da UCSF, da Universidade da Califórnia, dos 600 lá da Universidade da Califórnia. Só para trazer um exemplo aqui do que ele fez na área de biologia molecular, pegando dados públicos de expressão gênica, ele pegou determinados cânceres, via lá o que esses cânceres expressavam, o que estava super expresso nesse câncer, e cruzou com uma base de dados de medicamento, que tal medicamento atuava numa célula em termos de expressão gênica, como que esse medicamento regulava a expressão gênica dessa célula. E cruzou os dois dados. Com isso, ele identificou, por exemplo, determinado conjunto de RNAs mensageiros são expressos no câncer, e tais drogas são capazes de reduzir a expressão desses genes. Ele pegou, cruzou esses dois dados e encontrou que, para alguns determinados tipos de cânceres endócrinos, antidepressivo tricíclico era fazer a oposição dessa expressão gênica. E daí ele conseguia, e daí testou in vitro, funcionou, em vivo também, em animal, modelo animal, né? Então o antidepressivo tricíclico conseguia diminuir o câncer. Isso veio dos dados dele. E aí montou a empresa disso, e hoje tem essa empresa que faz a remodulação de fármaco, um fármaco já existente, né, já aprovado, e faz a remodulação dele para atuar em outra coisa. Isso é fantástico. Fantástico. Não, é muito interessante ver também, né, Gustavo, a riqueza de temas que o Congresso traz, né, a riqueza de profissionais que estão lá apresentando seus trabalhos, seus estudos, enfim, né, e essa possibilidade da conexão, por vezes, com profissionais que a gente admira, enfim, que a gente não conhece pessoalmente, então, estando lá, existe essa possibilidade de contactar, de ver essa pessoa, ver o trabalho que ela faz, estreitar uma relação que, por vezes, se tenha por e-mail, né? Então, é muito rico, né? É uma experiência muito rica. Concordo plenamente. E eu acho que até a tua fala faz conexão com a próxima pergunta, se não deixa de fazer, porque a próxima pergunta, ela é relativa
aos resumos que nós enviamos. Então, nós, particularmente, estivemos juntos em um resumo científico que eu apresentei sobre o EP para Monkeypox, da Controlab, e você apresentou 2 resumos, um relativo ao screening para citomegalovírus congênito em recém-nascidos, e um relativo a benchmarking de ferramentas moleculares e de bioinformática. Poderia descrever brevemente um pouco desses estudos e também, assim, de que forma que você enxerga a produção científica do evento, tanto do ponto de vista de quem está lá apresentando, né, assim, aquela sensação de estar neste evento apresentando, quanto do ponto de vista do conhecimento, da visualização dos trabalhos que são apresentados ali, da gente poder ver os trabalhos que são levados para esse evento. Poderia trazer um pouquinho da tua visão sobre isso para nós? Claro, posso sim. Bom, um evento global, né, você tem condição de interagir com diversos tipos de pessoas, desde o americano, desde do argentino, do brasileiro, o japonês, coreano, então é muita cultura num lugar só, né? E daí surgem ideias, surgem insights. Eu vejo a apresentação de posters de 2 formas, da forma do apresentador, igual você citou, e da forma do visitante, né, de quem está ali visitando, procurando informações. Bom, vou começar a falar a princípio do apresentador. Eu divido essa classe de apresentador em 2 tipos, o laboratório e quem tem algum produto para oferecer. Eu seria do laboratório, né? Eu, como coordenador de setor aqui, quero apresentar lá meu trabalho, quero apresentar o que eu faço, receber o feedback de outras pessoas. Por exemplo, o CMV, a detecção do CMV no bochechinha, na triagem neonatal molecular, talvez sejamos um dos únicos ou dos primeiros que faz isso, né? Essa ideia não pode ficar só comigo, eu tô aqui no Brasil, né? Vai que eu quero que essa ideia se expanda para outros países, outros laboratórios, outras populações se beneficiam dessa inovação, né? Então eu quero apresentar o que eu faço e como eu faço. Esse como eu faço é um atestado de qualidade. Quando você vai lá e ganha um prêmio a respeito de como você está fazendo, isso é uma chancela externa, né, de que você está fazendo algo bom. Seus pacientes se beneficiam disso, né? E também você pode receber dicas de como fazer, né, como fazer melhor, né? Então, essa é do ponto de vista do laboratório, de quem está lá querendo apresentar suas coisas, seu trabalho em si. Na verdade, a gente acaba modulando o dia a dia para o congresso. Eu faço isso, porque eu vou há 10 anos, né? Eu modulo meu dia a dia, que eu quero fazer minhas coisas com qualidade ACC, com qualidade ADLM, para chegar lá e expor o que eu estou fazendo, né? Então, isso reflete no resultado dos pacientes aqui. Agora, do ponto de vista de alguém que está oferecendo um produto, ali a sessão de pôster é a forma mais democrática de uma empresa, de uma startup, que ainda não tem um stand grande lá na feira, né, do ADLM, de apresentar o seu trabalho para o mundo todo, de apresentar o seu produto para o mundo todo. A gente vê ali startups, a gente vê ali kits novos, a gente vê ali produtos novos, então é uma chance de você conhecer o que tem de novo e não tá grande no mercado. Ou até mesmo o que está grande já, mas está estudando o congresso para ver se vale a pena montar um stand grande ali. E tem até mesmo a pessoa que já tem o stand, a empresa que já tem o stand e está ali com o pôster apresentando os dados, porque nada melhor do que dados para você convencer alguém de que o produto é bom. Exato, né? Exatamente. Perfeito. E do ponto de vista do visitante, quando eu estou olhando ali o pôster de outra pessoa, eu estou aprendendo, eu estou encurtando o meu caminho. É aquilo que a gente falou. É um benchmark para reduzir o meu risco. E até mesmo tem insights sobre coisas que eu posso aplicar aqui. Como é muito amplo, gente do mundo inteiro, a gente vê desde fórmulas, desde de reações enzimáticas diferentes, kits diferentes, estratégias diferentes, como que os laboratórios estão usando aquilo que eu tenho aqui,
também, né, está usando de outra forma. Aquele kit que eu quero introduzir aqui dentro do laboratório, ele já testou de um jeito e teve tal resultado. Olha como isso encurta o caminho, né? A gente vai ali olhar os resultados dos laboratórios, da concorrência também, ver o que eles estão fazendo. Tem muito trabalho interessante. Esse ano, 2 trabalhos brasileiros ganharam prêmios lá. Quando a gente vai para um congresso desse, a gente é Gustavo, Seib, mas é Brasil também, né? Sim. O orgulho danado ver o trabalho de brasileiros lá ganhando prêmio. Teve de um laboratório clínico grande e um outro de um consórcio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com a Universidade de São Paulo, ganhando prêmio também. Super interessante os trabalhos. Esse reconhecimento brasileiro traz muito orgulho para mim. E aí, os laboratórios que vão lá, FDA, CDC, Arup, Clinical Mayo, Sentinel. Então, você está exposto ao que esse pessoal está fazendo, não tem preço. É um conhecimento que você traz na bagagem, assim, muito grande. Claro, gasta tempo, tem que ir lá ficar olhando os posters, lendo, tirando uma foto, e depois digerir tudo isso, né? Dar uma estudada e digerir tudo isso. Mas é uma forma de adquirir conhecimento incrível. E faz parte da programação, da preparação para participar do congresso também, né, e o que vai ser feito lá no evento, né, o que eu vou buscar de informação, o que eu vou conhecer. Agora, o que a tua fala, ela casa perfeitamente com a sensação que eu tive lá também apresentando, né, então, gente da Coreia, do Senegal, dos Estados Unidos, que vem perguntar sobre o trabalho, assim, que tu está apresentando, buscando, eu preciso disso lá no meu país, por exemplo, né, então, eu não tenho trabalho com isso, mas eu preciso buscar isso. Então, a pessoa, ela acaba encontrando ela encurta, né, o caminho ali a partir daquela conexão, e potencialmente ela liga ao teu trabalho, eu tenho alguém de uma empresa grande que tem conexões em vários países, eu trabalho com a empresa tal, eles estão desenvolvendo um teste para tal patógeno, eles precisam exatamente disso, posso colocar vocês em contato, então isso tudo é muito legal, e às vezes, assim, é rápido, né, e às vezes tem muitos visitantes, às vezes tem menos, mas é a riqueza do contato que é feito, né, e isso que tu colocou do Brasil estar lá é muito legal, e a gente torce sempre, né, a gente enxerga alguém ali que tá, bom, é do Brasil, eu vou torcer por essa pessoa. Tinha um prêmio de tecnologias disruptivas que tinha uma profissional brasileira que trabalha fora, né, mas aí a gente vai lá, acompanha e tu fica na torcida pela pessoa, e que nem ele falou, tem o concorrente ali, o concorrente bom, ele puxa para cima, né, a gente enxerga o trabalho, que trabalho legal que eles fizeram, a gente consegue fazer isso também, eu posso fazer um trabalho tão bom quanto esse, ou melhor, inclusive, então vai puxando o nível para cima, eu acho que isso é o melhor cenário possível que a gente tem, né. Concordo plenamente. E aí, assim, para fazer uma finalização, meio que já falou sobre, mas assim, como tu enxerga o segmento laboratorial a partir desse olhar global que a participação num evento como o ADLM agora, né, a gente tem que se acostumar com essa sigla nova, né? É difícil falar. Então, como é que está o segmento laboratorial a partir desse olhar global que um evento como esse possibilita? Então, fiquei pensando muito sobre isso. A própria troca de nome reflete um pouco, né? A gente sair da química clínica, né? A Associação Americana de Química Clínica, para a Associação de Diagnóstico e Medicina Laboratorial. Então, a gente saiu da química clínica, né? A gente não prepara mais tampão, a gente não prepara mais reagente, não é mais um laboratório de química executando ali seus ensaios, né? É a Sociedade de Diagnóstico e de Medicina Laboratorial. Com o quê? Com análise de dados. Aí, agora já respondendo a sua pergunta. Com análise de dados, inteligência artificial, machine learning, a gente vai para automação, a gente vai para os laboratórios cada vez mais conectados à globalização que a gente tem na nossa área, né?
essa chance de interação com indivíduos diferentes que a gente já citou, de culturas diferentes, e eu acho que os congressos no exterior, além do congresso em si, de todo o conhecimento que está lá dentro do centro de convenções e que a gente já discutiu aqui nas perguntas anteriores, a gente tem também a exposição do indivíduo à cidade aonde está acontecendo isso. Outra cultura, outras tecnologias, outra educação, essa exposição do indivíduo a outro país, outras culturas também, se for bom, você quer trazer isso para cá, né? Do que você, da sua cidade, do seu estado, né? Então é transformador. A ida ao exterior para congressos, assim, é transformador do ponto de vista científico e pessoal, sem dúvida. A vivência internacional, né, ela possibilita isso, né, coloca a pessoa nesse contexto, às vezes também até o simples fato do se comunicar, né, a gente fica eu não falo tão bem assim, mas eu não tenho vergonha de me comunicar. Isso também impacta, isso é bom, isso é positivo, né? Coloca em contato com as pessoas de outros locais. Estamos com um universo laboratorial a tecnologia, que é uma marca registrada já do laboratório, talvez ela nunca esteve tão em destaque quanto nesse momento, né? Ela é um ponto crucial que a gente tem e ela está cada vez mais na crista da onda, vamos dizer assim. Né? Então, Gustavo, eu quero te agradecer imensamente por tua participação, foi extremamente agradável a conversa que a gente teve aqui sobre a ACC ADLM. Então, espero contar contigo aí em outras atividades posteriormente também. É sempre um prazer conversar contigo e trocar ideia e fazer trabalhos juntos, né? Fazer estudos juntos. Isso mesmo. Obrigado, viu, José Polônio? É um prazer falar contigo, é um prazer estar aqui, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima para quem está nos assistindo.